Alô, cães cimérios, tudo bem? Estamos aqui em mais um Drops aqui do fórum. Vamos então às notícias desse Drops. Alô, cães cimérios, vamos lá, vamos a mais um Drops, né? Vamos a mais um Drops aqui no fórum com algumas informações e curiosidades. A primeira, a AVEC está enviando a obra do Steve Harrison, Ratos de Cemitério e Outros Contos. São, na verdade, 4 contos lançados pela editora AVEC nesse livro muito bonito. O Ratos de Cemitério, Os Nomes no Livro Negro, Presas de Ouro, O Segredo da Tumba. Então vale a pena, quem não conhece, o Steve Harrison é um detetive howardiano dos anos 30. Ele tenta descobrir os crimes que acontecem no bairro River Street, que é uma espécie de Chinatown do Robert Irving Howard. Foi publicado nos anos 30, em algumas outras revistas de detetive, e o Howard, apesar de em algum momento dizer que não gostava muito de fazer contos de detetive, ele fez vários contos, e na minha opinião, ótimos contos de detetive no estilo Howard. Muita ação, muita violência, muita visceralidade. Bom, por conta disso nós vamos publicar também na nossa revista de contos do Howard, né, Os Mundos Fantásticos de Robert Howard, vamos publicar também o Steve Harrison. Mas antes que tu se confunda, vou te esclarecer. Se tu comprar o livro da AVEC, vai ter 4 contos desse personagem. Mas não são os únicos contos, existem outros contos do mesmo personagem que a AVEC não publicou. Então nós do fórum traduzimos e vamos publicar na nova edição dos Mundos Fantásticos. Então mais Steve Harrison. Especificamente os que eu lembro de cabeça são O Salto de Prata, que é um dos primeiros contos dele, A Lua Negra e um conto fantástico e famoso chamado O Senhor da Morte, quando Howard apresenta o arqui-inimigo do detetive, o Erlich Kahn, que aparece também nos ciclos de Elborek. Vale a pena. Então, se tu gostar do livro da AVEC, comprou o livro da AVEC ou quer comprar o livro da AVEC, compra o livro, e se gostou dos contos, baixa a edição do fórum, O Mundos Fantásticos de Robert E. Howard. Tem resenha sobre o personagem, tem texto de especialista, tem os contos traduzidos, tá? Uma capa especial do Caimã Moreira, não? Um grande ilustrador. Tá muito bonita. Fica ligado no nosso blog, conanbarbaro.com. Terceira notícia. Vem aí o Rei Cal. Num formato especial, formato widescreen. Vamos lançar pela editora Script. Eu vou editar junto com Douglas Freitas 2 contos do Rei Cal. O Fragmento Sem Nome, que depois passa a ser chamado O Exílio de Atlântida, e o famoso conto O Reino das Sombras. A gente vai trazer um prefácio de um especialista, vai trazer uma biografia resumida de Robert E. Howard, ilustrações especiais no interior do livro, do José Luiz Padilha, que também vai fazer uma capa fantástica. Se tu tem dúvidas sobre o formato, vai na internet, procura ali O Habitante das Trevas, editor Script, no Catarse, tu vai encontrar um vídeo mostrando como é o formato. A Script está tendo muito sucesso nesse formato, está vendendo muito bem. A campanha, por exemplo, desse Habitante das Trevas do Lovecraft, no formato widescreen, está com 292% de apoiadores, ou seja, está um maior sucesso, porque é um formato mais comprido em que o artista pode mostrar sua arte de uma maneira mais aprofundada, com mais qualidade. Vale a pena, se der certo, o Rei Cal, esses 2 primeiros contos, quem sabe a Script e a gente lança mais contos do personagem. Tem a ver com as vendas, né? Se as vendas derem certo. O Chamado de Cthulhu e o Habitante das Trevas foram bem sucedidos na campanha do Catarse, e a Script está então lançando nesse formato uma coleção dos contos Lovecraftianos. Quem sabe
aconteça com o Cal. Então, fica ligado. Mais tardar em abril a campanha. Não sei se abril, talvez até antes. A gente envia para vocês o link e avisa quando iniciar a campanha no Catarse para a compra do Rei Cal. Vale a pena. Eu acho que vale muito a pena. Vai estar muito bonito o livro. O tradutor, o Carlos Tessandro, é uma ótima referência, um cara cuidadoso na tradução. Então vale a pena. Para finalizar, né, saiu a pré-venda e já a entrega aqui da Sonja, a Balada da Deusa Ruiva. Cara, é fantástico. Uma história do Esteban Maroto, Santi Casas, Roy Thomas, roteiro do Thomas e arte do Maroto e o Santi Casas. Aqui tem uma introdução do Thomas explicando. No final, o conto A Sombra do Abutre, com toda a qualidade da Pipoca Nanquim, né? O conto original do Robert E. Howard, em que aparece o von Kaulbach, o Gottfried von Kaulbach, que é o protagonista da história, e a sua parceira de guerreira, né? Conhece ele no conto, a Sônia de Rogatino, a personagem então que dá origem a essa personagem Sonja, que vai ser levada para Ereboriana pelo Roy Thomas, pelo o Smith, né? E pelo Esteban Maroto, que depois dá o visual final, né? Com o biquinizinho ali de cota de malha. A Sombra do Abutre já tem no Brasil uma edição, né? Pela Arte Letra, se eu não me engano, de 2012. É Arte Letra. Tá? Mas vale a pena, eu acho, que comprar pelos quadrinhos do Maroto e Thomas, e também porque é qualidade Pipoca e Nanquim. Mas eu quero falar mesmo desse aqui, né? Quero terminar esse Drops falando aqui do Bran Mak Morn, né? O Último Rei dos Pictos. Por que eu quero falar sobre ele, né? Esse livro tão bonito que dá para colocar ao lado da coleção do Conan ali, daquela trilogia da Pipoca, né? Com o mesmo estilo. Né? Por que eu quero falar dele? Porque a Pipoca foi muito bem sucedida nesse trabalho, nesse produto. Ela foi bem sucedida, entre outras coisas, porque ela pegou a original da Del Rey Books. Ela pegou a Del Rey Books e trouxe para o Brasil. As diferenças entre a nossa edição e a Del Rey Books nos Estados Unidos são mínimas. Posso apontar, por exemplo, a ordem dos contos. Na Del Rey aparece a introdução do Rusty Buck, que está aqui. Rusty Buck, grande especialista em Howard. E depois vai Homens das Sombras. Aqui vem primeiro A Raça Perdida. A Pipoca acertou até nisso. Por quê? Porque A Raça Perdida foi a primeira obra, o primeiro escrito do Howard sobre Pictos, com a menção ao chefe Bran. Ainda que ele não apareça, foi a primeira publicada, a primeira escrita. Então a Pipoca fez na ordem de publicação. Deixou Homens das Sombras lá para os extras. A Del Rey não fez isso, a Pipoca fez. Por quê? Porque Homens das Sombras foi publicado apenas em 69, década de 60. Ele não foi publicado durante a vida do Robert Howard. Então eles acertaram até nisso, a ordem de publicação. Outra coisa importante, os extras. Além da gente ter a introdução do Rusty Buck, que está lá na Del Rey, nós temos os extras. E os extras são fantásticos. A gente tem a peça de teatro que o Howard escreveu sobre o Bran Mak Morn, uma peça não finalizada. A gente tem fragmentos que ele escreveu. E a gente tem uma coisa que eu achei fantástica. Além de cartas, uma cronologia do Bran. Uma cronologia de tudo que o Howard fez sobre o Bran. Primeira vez que ele ficou sabendo dos Pictos, em 1918 e 19 em New Orleans, quando ele encontrou na biblioteca um livro sobre os Pictos. Depois o manuscrito que ele fez em 1920, já uma ideia, né, esboçando a ideia do Bran. Ou seja, tem muita informação, além dos contos pela primeira vez no Brasil, traduzidos, todo o ciclo do Bran Mak Morn. Vale a pena. Se não comprou e gosta de Conan e gosta de Howard, obrigação juntar dinheiro, dentro das possibilidades, logicamente, para tentar comprar essa obra, porque vale a pena. Finaliza então o Drops. Já aviso que os próximos vídeos de personagens aqui do fórum
Depois do Solomon Kane serão o Bram McMorn, exatamente por causa da publicação da Epoch Nankin. Muito obrigado e até o próximo Drop.